Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido o vereador Vilmar Sidowski para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Ó Senhor, tão quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Amém. Solicito que a vereadora Silmara ocupe a segunda secretaria interinamente. Coloque em votação a ata da reunião anterior, que aprova, permaneça como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Quero aqui cumprimentar nossos caruenses que se fazem presente. Quero deixar registrado aqui a presença do meu amigo Geraldo. Ontem o senhor já estava aqui, mas eu não reconheci ontem, né? Reconheci por causa do seu filho aí ao seu lado hoje. Também os amigos aqui, o Newton, enfim, todos que se fazem presente nessa casa e os que nos acompanham pela internet. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do expediente. Cumprimentando o senhor, presidente, também cumprimento os nobres colegas vereadores, os nobres colegas vereadores, bem como as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, aquelas que nos acompanham pelas redes sociais e os funcionários da casa. Expediente do dia 26/4/2022. Ofício número 05/2022 da Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor em resposta ao requerimento 66/2022 de autoria da vereadora Juliana Maciel. Comunicado número 319/2022 da Gerência Regional da Caixa Econômica informando sobre a liberação de recursos para a pavimentação asfáltica. Comunicado número 320/2022 da Gerência Regional da Caixa Econômica Federal informando sobre a liberação de recursos para a pavimentação asfáltica. Ofício número 602/2022 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em resposta ao requerimento número 88/2022 de autoria da vereadora Silmara Gontaric. Projeto de decreto legislativo número 01/2022 que dispõe sobre as contas de 2020, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 19/2022, que altera os parágrafos 2º e 3º do artigo 3º da Lei 5.594, de 14/12/2016, que regulamenta o artigo 70 da Lei Complementar 21, de 20/12/2007. Projeto de Lei número 25/2022, que altera a redação do artigo 1º da Lei 6.954, de 2021, que alterou a denominação do Parque de Exposições. Projeto de Lei número 33/2022, que altera a Lei Municipal número 6.245, de 6 de julho de 2018. Projeto de Lei número 36/2022, que altera a Lei número 2.704, de 2022, de 2 de 6 de 1995. Projeto de resolução número 1/2022, que concede título de cidadão honorário a Renato da Maia Faria. Indicações.
Indicações número 104, 2022, de autoria do edil Fabiano Freitas, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, para que seja realizada a pintura das vagas de estacionamento, faixas laterais, faixas centrais, na rua Antônio Liller. Indicação número 105, 2022, de autoria do edil Fabiano Freitas, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de Planejamento, estudos para implantação de uma lombada na rua Antônio Liller, próximo à igreja da Madre Paulina. Indicação número 106, 2022, de autoria do edil Fabiano Freitas, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizado o conserto do desnível na rua Rosisa Aniolo, esquina com a rua Antônio Liller. Indicação número 107, 2022, de autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de Planejamento, estudo para a implantação de um redutor de velocidade, lombada ou travessia elevada, na rua Basílio Minhuc, bairro Jardim Esperança, em frente à residência número 1386. Indicação número 108, 2022, de autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que sejam realizadas melhorias na rua Evaldo Creis, bairro Boa Vista, assim como o conserto de um bueiro na mesma rua. Era o que continhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereador interessado em falar sobre matérias lidas no expediente. Não tem ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite, internautas, boa noite a todos. O assunto que me traz aqui é a resposta de um requerimento que foi encaminhado para a Secretaria, para o secretário Célio Galeski, que responde hoje pela sua secretaria, que antes o senhor respondia, vereador Fabiano Freitas, e então agora a gente está com os números para poder fazer uma comparação e discutirmos um pouco sobre a economia nos últimos 3 anos no município, tanto ela na área agrícola quanto na área industrial, comercial, enfim, todo o movimento econômico gerado, né, nesses 3 anos. Então nós temos os números, dos quais aí eu convido os colegas vereadores para também debaterem junto os números e nós fazermos essa avaliação de como Canoinhas se posicionou-se nos últimos 3 anos, e a gente vê, eu estava observando que ele vem em um crescimento. Mas é muito importante os números, porque a gente pode ir fazendo os comparativos, observando os setores que evoluíram, aqueles setores que caíram, enfim, pode ser feita uma boa avaliação. Eu vou falar assim de primeiro com relação à parte agrícola. Então, eu gostaria que o Márcio fosse para mim na 3ª página ali, Márcio, porque nós não deu tempo. Aí, isso aí. Então, aí nós estamos, que é uma surpresa, e a gente tem que fazer uma avaliação como esse resultado, esse e-mail nos chegou hoje, e não deu tempo da gente ir discutir.
melhor ele lá na própria secretaria para entender por onde esses números cresceram, mas se nós observarmos 2019, 80 milhões, 2020, 77 milhões e agora em 2021, 373 milhões. Então, são números assim praticamente 4 vezes mais do que foi nos anos anteriores. Então, a suinocultura deu um salto importante. Talvez tenha alguma justificativa para todo esse crescimento em um ano. Talvez alguma coisa que não estava sendo lançado ali, alguma empresa que não vinha lançando ali, agora passou a lançar no município de Canoinhas e esses números passaram a ser contabilizado aqui. Mas é um salto espetacular. Você vê 373 milhões, 668 mil, com R$ 63,92. Esse é o item, é o primeiro item da parte agrícola. Aí o segundo item, Márcio, aí é a fumicultura. A fumicultura está ali. Então nós tivemos 92 milhões, tivemos 104 milhões daí em 2020 e agora 109 milhões 423 R$1.935,91. Então esse é o segundo produto na área agrícola de um produto só que chegou a esses números. Ele vem se mantendo, né? 92, 104, 109, ele vem numa crescente, né? Mas vem assim bem posicionado. Aí nós temos, eu peguei os 10 primeiros e vai ser rapidinho. O terceiro é o soja. Então o soja, ele já teve uma alteração, não se sabe os motivos, a gente vai ter que também ter esse entendimento. 107 milhões, 76 milhões, 87 milhões, né? Então houve uma alteração, algum posicionamento aí que ele já teve mais, baixou e agora deu uma recuperada. Então ele está nesses patamares. O quarto então é o frango, com 27 milhões. Também é um produto que ele cresceu bastante, né? Nós estávamos com 13 milhões, 14 milhões e agora em 2021, 27 milhões. Então, ele deu um salto. O quinto, então, é daí o bovinos. Então, bovinos, 17 milhões em 2020 e 26 milhões, 750.604 reais com 28 centavos. Ele também deu um incremento, ele cresceu também, que é o quinto. E o sexto é o milho, né? Então, ele também vem 21 milhões, 16 milhões, 24 milhões, 871.218 reais com 65 centavos, né? Então, é o sexto. O sétimo é o feijão, né? O feijão, olha que interessante ali, ó, 7 milhões, né? Basicamente 6 milhões em 2020 e 18 milhões 748 mil com 443 reais e 93 centavos. Então, ele deu um salto assim de quase 2 vezes a mais, né? Também deve ter os seus motivos. Preço talvez teve alteração, produção foi maior, enfim. O feijão o sétimo, o oitavo, o leite in natura, né? Então o leite in natura 9, 12 milhões e 14 milhões agora, né? Então ele vem numa crescente. Esse é um produto que vem ano a ano também em crescimento. Está sendo investido bastante na nossa região. Ontem, na sessão de ontem, todos nós falamos sobre esse produto, sobre a importância da Cooper Leite, e a gente acredita muito, né? Até ontem à noite eu conversei, falei com o Valdomiro Sudoski, daí falei com o Padilha, lá com o Preto, que é o presidente. Eles estão com 174 associados agora, sabe, na cooperativa, né? Então, e estão fazendo um trabalho nesse momento de pegar aqueles produtores de leite vamos fazer um trabalho, os associados que estão com um menor volume de leite, eles estão indo visitar esses associados e estão fazendo um trabalho de qualificar eles melhor, oferecer condições, enfim,
entendeu por que a produção deles não cresceu ou por que não está crescendo. Então, esse foi as palavras do Valdomiro Sudoski e do Preto, que é o presidente, né, do Padilha. Então, está se trabalhando isso e com certeza vai crescer muito. Então, daí o oitavo era o leite. Daí o nono é a erva mate. Também, acredito que vem se mantendo dentro dos patamares, né? Ela sempre manteve nessas posturas, hoje com 9 milhões, né? Então, é o nono. E o 10º e último, que eu anotei aqui, é a batata, que estava com 2 milhões e 900, com 3 milhões e 72, e agora 4 milhões, né? Então, esses são os números para que nós possamos avaliar e discutir, e que a sociedade e a imprensa e as pessoas que têm algum tipo de interesse possam fazer essa avaliação. Bom, agora pegando os números totais, né? Se o Márcio puder voltar lá na última página daquelas 3, bem no final. Aí, ó, aí nós temos os... Um pouquinho mais para cima, Márcio, por favor. Aí, para todos verem. Então, ó, primeiro lá, 444 milhões, que foi em 2019. 391 milhões, que foi em 2020. E agora, esse ano, 739 milhões, 438 mil, 227 reais com 32 centavos. Então, nós tivemos aí quase que... Ele quase dobrou, praticamente, né, esses números. Claro que a suinocultura teve uma importância muito grande nesses números aí, ela agregou bastante. Mas, na sua maioria, todos os produtos também tiveram o seu crescimento. Esses são os números, né, então, da parte agrícola. E daí, agora, se o Márcio puder mudar para nós... Ali, só um pouquinho, Márcio, por favor. Ali, ó. Aí, ali tem as notas emitidas, né? Em 2019, notas emitidas foram 52 mil, daí em 2020, 40 mil, e em 2021, 42.411. Né? Notas digitais não cresceu, ficou ali nos 33, 34 mil, né? Notas não utilizadas, 7 mil, e agora 5.957. E notas não devolvidas, que chegou o prazo, dia 31 de março, em 2020, 218 notas não foram devolvidas. E esse ano um pouquinho mais, com 1.938 notas não devolvidas. Talvez não usaram, ou enfim, tem vários motivos para não ter sido ela retornada para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Pois bem, agora sim, Márcio, vamos passar lá para o movimento geral aí e a gente fazer uma análise. Então, ficou meio miúdo lá, né? Mas eu vou aqui fazer um comentário. Os totais. Em 2019, então foi 1.217.747.468 reais com 39 centavos. Daí, em 2020, foi 1.384. E agora, em 2021, 1.526.365.282 reais com 30 centavos. Então, de 2019 para 2020, houve um crescimento, pela minha matemáticazinha que eu fiz aqui, de 13,7% de acréscimo. E agora, de 2020 para 2021, 10,3% foi o que o movimento econômico cresceu. O que está incluído aí? Está incluído indústria e comércio, transportes rodoviários de cargas, outros daí, eu não sei quais são os outros, todos que estão embutidos aí, energia elétrica e comunicação, produção primária informado pelas empresas, né? Empresas de outros estados que informaram a movimentação aqui, e produção primária informada pela unidade conveniada. Então, esses são o movimento econômico gerado aqui no município de Canoinhas. Então, todo ano a gente sempre faz uma análise aqui nessa casa, pega esses números, avalia, olha, e a gente sempre discute um pouco sobre isso. Então, esses são os números de 2021, para que seja... todos possam avaliar, e esse é o movimento de Canoinhas em 2021. Se algum dos senhores tiver algum comentário, quiser tecer alguma coisa, sinta-se à vontade. Com a permissão. Por favor, vereador Fabiano.
Infelizmente, de 2019 para trás, nós não temos dados nenhum. Mudou o sistema, né? Um sistema novo do Estado, e então foi implementado, e agora até as notas digitais vão ter que ser implementadas, se não me falha a memória, em 2025. O que me chama a atenção, e foi um trabalho muito bom que a Secretaria fez, principalmente os funcionários do bloco de notas, foi a recuperação das notas que não estavam sendo entregues. Foi um trabalho, bastante comunicação na imprensa, direto ao produtor e direto, porque talvez o pessoal não sabia a importância de entregar o bloco de notas, quanto que volta para o nosso município. Claro, cada produto tem seu valor agregado, mas em média, cada produto traz em torno de 7%, uma média, né, entre eles, para o nosso município de retorno fiscal do governo do Estado. Essa é a importância do bloco de notas e também para saber a economia, como o senhor está mostrando aqui para nós. Entre as áreas agricultáveis, soja, milho, feijão, as maiores que o senhor colocou ali, depende muito do tempo também, obviamente, né? O tempo e o clima, isso dá... O vereador Maurício e também o vereador Gil, que estão mais, o vereador Simar, que também são mais da área agrícola, sabe que isso dá uma diferença que a gente não tem como mensurar quanto a mais ou quanto a menos isso pode afetar. E os preços, que nem o senhor mesmo citou. A variação, hoje um saco de soja está maior já que já teve. É quase um ouro, né, a soja hoje em dia. Claro que nós olhamos o valor dele do saco, mas não vemos quanto o produtor leva para plantar isso, custa, né? Quanto custa para ele, de insumos, de adubo, de semente, de cuidado, de herbicidas, enfim. Mas esse crescimento mostra que Canoinhas vem vindo numa balada de aumento de produção. E praticamente está sendo o mesmo aumento. E quanto mais número de notas for entregarmos, vai aumentando isso. E outra coisa que é bastante preocupante, mas isso é uma coisa meio que geral, não as cooperativas em gerais, mas hoje estão, em vez de tirando a nota dos produtores, fazendo compra e venda de produto. Isso, obviamente, longe de mim estar acusando alguém, mas isso não traz transparência para o ICMS que a gente recebe. Porque a gente diz que vai comprar 10 mil sacos, mas pode ser transportado 14, pode ser transportado menos, a mais, e isso realmente é uma coisa que me preocupa bastante. É legal, infelizmente não podemos fazer nada. Mas é uma coisa que pode ser maquiado ou transportado direto pelas empresas, né, melhor dizendo. E no mais, só tenho que dizer que Canoinhas está nesse ritmo todo, da agricultura principalmente, a classe empresarial, as empresas cresceram também em torno de 10% a 15%, se não me falha a memória. Em 2021, se eu não me engano, foram criados quase mais de 700 empregos diretos para as empresas locais. E esse aumento do porco, do suíno, né, para falar a verdade, o suíno é devido à PIF-PAF. Não temos como esconder e parabenizar essa empresa, porque ela já quase triplicou o que nós tínhamos de produção de abate aqui em Canoinhas. E isso ela está trazendo também geração de novos empregos. E que vem de encontro ao que nós debatemos ontem a respeito das áreas que era para ser da Aurora, né? Que é tudo uma questão de análise. Mas eu acho que o caminho está sendo bem feito e os agricultores, principalmente, e os empresários, e os nossos comerciantes, estão todos de parabéns por acreditarem em Canoinhas e não desistirem da nossa cidade. Obrigado, vereador. Bem. Ok. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, público que nos assiste presencialmente e quem nos assiste pelas redes sociais. Vereador Vilmar, sou muito ligado ao agronegócio. Uma coisa que não tivemos ainda tempo de analisar esses números, porque chegaram hoje. Eu não tive acesso ainda formalmente, mas me causa, assim, me chama a atenção realmente esse número representativo do suíno. Viu? Gostaria de realmente saber, de ter certeza se isso foi através da PIF-PAF, porque realmente saíram mais granjas no nosso município. Eu mesmo fui procurado por uma empresa de Chapecó, onde tinha um amigo proprietário de uma fazenda do meu sogro ali em Água Doce, e ele foi solicitado, o serviço dele é um ex-diretor da Perdigão,
para fazer um trabalho na nossa região, Canoinhas e o Planalto Norte. Mas eles não chegaram a concluir esse trabalho, começaram a buscar pessoas, técnicos da região, para ver a viabilidade do negócio no Planalto Norte. Mas isso não se concretizou. E o número realmente é muito expressivo. O senhor fala 4 vezes a mais, né? Então são 5 vezes o que já se tinha. Vamos buscar detalhar um pouquinho mais essa informação, se debruçar um pouquinho nisso que nos trouxeram, nessas informações, porque realmente tem que dar os parabéns para o que aconteceu, mas assim me provoca um sentimento de saber aonde foi realmente que aconteceu isso e que tipo de, vereador Fabiano, de auxílio o município prestou também para que realmente nós tivéssemos esse engrandecimento, né? Porque eu não vi em momento nenhum assim uma coisa tão para números tão representativos. Mas acho que nós temos que sim procurar essa informação e realmente de um ano para outro a coisa 5 vezes mais, se enganjar ainda mais nesse setor para trazer ainda mais retorno ao nosso município, né? Porque realmente eu dou os parabéns pelo número que se apresenta e vamos ver de que forma que ele chegou então a esse contexto mesmo, para que possamos ainda mais dar força para esse ramo que realmente é assim uma coisa magnífica, né? Eu fico orgulhoso de tamanho progresso e quero que continue. E que nós buscamos achar formas ainda de melhorar ainda mais. Um setor que realmente 5 vezes mais. Só me chama a atenção para nós podermos esclarecer um pouco mais esses números e realmente acharmos formas de ainda melhorar mais esse setor que tanto progrediu. Vereador, só para contribuir rapidamente também, chama muita atenção mesmo o quanto saltou, né, esses números para a gente em relação à comercialização, de uma maneira geral, dos produtos agrícolas, do agronegócio na nossa cidade. E fica nítido, visível, isso não é segredo para ninguém, que é onde movimenta o grosso do dinheiro mesmo no nosso município, é o agro. E, ao mesmo tempo, isso é muito importante, como disse o vereador Maurício, e se a gente parar para pensar, né, o quanto esse povo que traz o movimento violento mesmo de recurso da economia do nosso município, o quanto esse povo sofre. O quanto a gente vem falando, e diversos debates nós tivemos aqui sobre a questão dos postos de saúde, aquele matagal sem fim na maioria dos postos. Estrada, a gente sabe o quanto de quilometragem de estrada e a extensão do nosso município. Claro que a gente sabe disso, a dificuldade de manter as estradas do nosso interior pela quantidade, pelo espaço, dimensão territorial de Canoinhas. Mas, ao mesmo tempo, eles querem tão pouco, né? Tão pouco do executivo, eles querem estrada, transporte público, saúde, educação de qualidade. E eles é que movimentam o dinheiro, eles é que realmente, não de forma alguma, deixando de lado nosso comércio, nossa indústria, mas o volume maior de movimentação econômica é do agro, e quem tem menos acesso à qualidade do serviço público é o agro. É o que mais sofre no nosso município. Eu deixo essa reflexão aqui tanto para nós como representantes do povo, mas de uma forma geral para o próprio poder executivo, que a gente precisa sim e deve valorizar aquele que valoriza numa forma gigante a economia do nosso município e cada um de nós. Porque se tem dinheiro para comprar no comércio, se tem a indústria pode produzir, é um ciclo vicioso da economia que começa lá no agro. Né? Se a gente tem comida na mesa, é o agro. E nós precisamos valorizar devidamente o agro, porque nós vivemos num município
em que é o agronegócio que faz, então, a nossa economia ser tão voluptuosa quanto foram apresentados os números. E que o serviço público de qualidade, da maneira que deve ser, chegue para esse povo, especialmente, né? Esse povo que trabalha tanto pelo município de Canoinhas. Então fica aí o meu quase um desabafo, minha reflexão, e que a gente precisa, sim, valorizar ainda mais o agronegócio e levar prestação de serviço público digna e de qualidade. Vereador Vilmar. Pois não? Quero cumprimentar, vamos fazer o procedimento certo, cumprimentar o nosso presidente Gil em seu nome, os demais colegas, funcionários da casa e público que nos assiste. Importante dessa reflexão aqui é também saber que os recursos eles devem ser vistos como investimento, né? Então a gente tem hoje, inclusive hoje passei em frente à PIFPAF e é notável o desenvolvimento da indústria ali. Ela é aparente, ela salta aos nossos olhos. Porém, não existe uma ciclovia, não existe um acostamento e não existe segurança para os caminhões manobrarem, entrarem e saírem. Então você pense que um mercado que gera 700 e poucos milhões de reais, não seria interessante investir uns 2 milhões ali aonde é a maior fonte de receptação dessa mercadoria? Não seria um investimento ao invés de um gasto? Então esses valores são importantíssimos, esse debate é importante, mas também é importante que a gente aqui seja mais visto quando a gente faz essas indicações, quando a gente faz essas solicitações ao poder público. Por quê? Porque quando a gente está lá, a gente vê o potencial daquela atividade econômica e sabe que esse dinheiro, quando for investido, ele vai trazer retorno ao município. Então você gasta 2 para você atender a 700. Então os recursos eles já são tão poucos, são tão escassos, que nós temos que potencializar. A gente tem que levar recursos aonde está entrando recursos. Então, essa análise da Juliana, da vereadora Juliana, é muito importante, mas ver também que nós estamos aqui, desde que eu entrei aqui, você fala de uma reestruturação da Avenida Senador Ivo Aquino, e até hoje não foi atendido. E está ali os números. 700 milhões para as pessoas terem que atravessar correndo para ir trabalhar, que vão ser 4 mil funcionários para daqui 2 anos. Então eu creio que o nosso poder público tem que olhar também para esses dados. A gente aqui está fazendo a nossa parte, mas nós temos que ser ouvidos. Então a gente pediu uma faixa lá, em março do ano passado, que até hoje não foi atendido. Pense, né? Então, é tão rico o agronegócio e tão pouco visto, né? Talvez a gente tenha que ser mais incisivo, mas o poder público também, aproveitando que nós estamos diz que numa época de renovação, vamos olhar o gasto como investimento, né? Fazer com que os poucos milhões que nós temos para investir, que tragam mais milhões de arrecadação, potencializar o investimento. Isso é muito importante, né? Quando a gente administra sem uma organização prévia, a gente gera o caos, né? Existem asfaltos aí que já estão precisando ser reformados, onde você vê 10, 12 carros passar por dia e uma empresa tão rica que nem essa, gerando 4 mil empregos, vindo aqui implorar para fazer uma lombada na frente da empresa, gente. Nossa, realmente, gente, a gente olha os valores ali de quanto que arrecada, é absurdo. 60 mil custa uma lombada? Não custa nem isso. Então, eu acho que agora é esse momento de nós aproveitarmos que estamos realmente revendo tudo e vamos inverter um pouco essa ampulheta. Vamos jogar o dinheiro para onde está vindo o dinheiro. Porque a gente está, infelizmente, aqui enxugando o gelo. A gente está tirando a arrecadação de um lado e jogando para outro, né? Quando a gente poderia dar estrutura para que aumentasse ainda essa arrecadação, ampliasse essa arrecadação. Quando amplia a arrecadação, nós temos mais recurso ordinário e podemos investir em outras coisas. Então, planejar o investimento e potencializar a arrecadação, isso daí teria que ser o básico de qualquer administrador público. Porém, espero que a partir de agora os nossos governantes do Executivo eles prestem atenção nisso, que é tão pouco que eles pedem e tanto que eles nos trazem. Seria isso, senhor.
Vereador Vilmar. Pois não? Primeiramente, quero fazer minhas as palavras dos colegas quanto à atenção do poder público para essa área que tanto dá retorno para o nosso município. Parabenizar o senhor e agradecer por trazer esses números para nós analisarmos e, a partir de agora, com esses números em mãos, nós discutimos e, quem sabe, numa outra sessão fazer um debate, porque tem coisas aí que ficou assim, deixou nós pensativos. A questão da suinicultura e também do soja, que a gente sabe não representou tanta diferença. E a gente sabe que nos últimos 2 anos, com a alta do dólar para o comércio chinês, o soja transformou-se num potencial, numa realidade de riqueza para o nosso município muito maior do que aparentemente apareceu ali nos números. Então nós temos que começar a estudar cada item desses e, com o estudo de uma análise criteriosa, trabalharmos junto às secretarias do município, desenvolvimento econômico, agricultura, a Secretaria de Obras, para fazermos exatamente o que foi falado aqui, dar apoio a o que está rendendo, que automaticamente gerará mais recursos para os nossos municípios, onde podemos atender todas as carências que nosso município tem. Seria só isso, vereador, e parabenizar o senhor por trazer esse debate para casa. Muito bem. Só para encerrar agora, eu também olhei aqui, e eu não apontei, até porque foi bastante rápido, mas estava vendo aqui as toras de pinos. É maior do que a 10ª, certo? Então ela vem com... E isso chamou bastante atenção, e na hora ali eu acabei, como foi bastante rápido, vejam que no ano de 2020, que eu tenho aqui, ele traz 2.175 milhões. 2.175 mil. Agora, em 2021, ele traz 8.192.000. Quer dizer, então ele deu um salto de praticamente 4 vezes. O Pinus, aliás, o eucalipto. O Pinus está em baixa. O Pinus está em baixa. Mas é um número... Que pena que muitas vezes esse Pinus e esse eucalipto, ele não é transformado aqui dentro do município, né? Nós não temos, basicamente, muito poucos os que transformam, porque se nós fizéssemos o compensado aqui, se nós fizéssemos a transformação dessa tora em produto final, produto acabado, gente, isso dobraria em 4, 5 vezes o valor final lá na ponta, a hora que o produto fica acabado. E é uma pena, né? Porque acaba 3 barras, né? E que Deus abençoe 3 barras, que esteja indo bem também, porque a gente não quer nada do que não é nosso. Mas se aqui fosse transformado, com certeza nós teríamos um valor agregado muito maior, né? Mas as nossas toras, elas são plantadas aqui, é colhida aqui, é extraída, e muitas vezes ela é vendida no município de 3 Barras, e lá ela é feita a transformação, e lá que ela vai gerar PIS, lá que ela vai gerar Confins, lá que ela vai gerar ICMS, lá que ela vai gerar toda a tributação, que é aquela tributação importante, e o vereador Fabiano, que já foi secretário de Desenvolvimento, sabe o quanto isso é importante, a transformação. Empresas importantes aqui em Canoinhas, como é o caso da CIA Canoinhas, que ela compra a matéria-prima, a matéria primária, e faz a transformação, sabe? E isso gera depois um volume muito grande de recursos no final. A própria PIF-PAF, né, que a gente só tem a agradecer a vinda deles para cá, porque eles também pegam o suíno e fazem toda a transformação. A hora que eles abatem, que eles fazem os embutidos, que fazem toda a transformação, isso dá um valor, um volume transformado enorme, sabe? E daí sim, os impostos são realmente... se transforma em impostos e o município se beneficia disso. Então, é importante isso. Mas agradecer a participação de todos. Só para não deixarmos uma lacuna em branco, não podemos deixar também de dizer que os nossos frigoríficos que começaram pequenininho, exemplo, o Frigozil, o Tonho, tudo também, estão todos em crescimento. E um crescimento muito grande, dobrando a sua produção em pouco tempo. E muitas carcaças dessas que vêm para os seus frigoríficos vêm de fora. E aí está a fala que o senhor falou. Nós estamos agregando valor dentro do município. Isso aí está transformando. E o que nós fazemos com a nossa madeira é ao contrário. A gente está mandando para fora para eles transformarem isso em agregação de valores. E fora que o Pinus ainda se subdivide em várias classificações, se o senhor olhar na tabela ali, em tora, por tonelada, por um monte de coisa que
teria que juntar tudo, mas uma dimensão bem certa com essas subclassificações, infelizmente é difícil de analisar. Muito obrigado a todos. Mais algum inscrito? Não temos mais ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 19/2022, que altera os parágrafos 2 e 3 do artigo 3º da Lei 5.594, de 14/12/2016, que regulamentou o artigo 70 da Lei Complementar número 21, de 20/12/2007. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Juliana. Bom, só um minutinho, senhor presidente, que a gente está só com um resumo aqui. É esse projeto de lei que fala das alterações das calçadas, né? Só porque a gente só está com... Eu ia dizer, se o vereador Vilmar, que é autor, não quer a palavra primeiro, depois eu dirijo a fala. Eu estava me organizando aqui. Eu vi, por isso que eu resolvi pedir a palavra. Tá joia. Bom, esse projeto, na verdade, ele até hoje circulou nas redes sociais uma fala, né, algo que não condiz com a verdade mesmo, porque esse projeto ele vem no sentido de evitar que se cobre alguma coisa a mais. Porque esse projeto das calçadas ele foi realizado, ele é de 2016, é o projeto 5.954, de 14/12/2016, quando ele foi aprovado, que regulamentou as calçadas. Então, para ter o piso tático, o cadeirante, e aos pouquinhos o município vem implantando, porque antes de 2016 nós não tínhamos um projeto que regulamentasse as calçadas. Então agora, a partir de 2016, ele esteve. Porém, naquela época, para exigir que todo mundo fizesse lá em 2016, 2017, numa vez só, não é fácil, cada um tem problemas, não tem recursos, algum pode, outro não pode, não é a situação financeira das pessoas, ela nem de todo mundo é igual e nem todo mundo tem na hora que às vezes é necessário. Então foi dado 60 meses, 5 anos, para regularizar essas calçadas no centro da cidade. Pois bem, esse prazo venceu em dezembro de 2021 agora. Se ficar do jeito que está, o município vai ser obrigado a aplicar o 20% nos IPTUs. Porque no projeto original lá ele fala isso, lá em 2016. Por que a gente está alterando agora até 31 de dezembro desse ano? Para que se dê um tempo para que quem ainda não concluiu, quem não fez, faça e não seja penalizado com esse 20% no IPTU. É por isso que essa Câmara está votando, é por isso que os 10 vereadores conversaram, por isso que a gente quer evitar que isso ocorra. Que uma lei de 2016, nesse momento, venha a se transformar em uma multa ou transformar em uma cobrança maior. Então, a gente está alterando somente a data. Então, ele vai passar a vigorar com a mesma redação, da mesma forma, o projeto 2016, porém, prorrogado para 31/12/2022. Bom, lá, se isso não for concluído, se isso não tiver certo, aí o Executivo e nós aqui na Câmara, a gente vai pensar o que fazer, vai reestudar novamente. Mas a gente torce que os proprietários de imóveis, dentro das suas condições, procurem concluir essas obras, fazendo as calçadas e melhorando as frentes das suas residências, as frentes das suas casas comerciais, enfim, essa é a ideia. Então, só para deixar bem claro, ninguém está querendo cobrar 20% de IPTU de ninguém, não é essa a ideia dessa casa, dos 10 vereadores, não é isso. O que foi divulgado nas redes sociais, eu acho que quem divulgou talvez não leu na íntegra, não acompanhou o projeto anterior, por isso que acabou saindo assim. Então a gente quer só deixar isso muito claro, que até o dia 31/12/2022, ninguém vai ter nenhum acréscimo. E essa lei é de 2016, a anterior. Então essa é a minha explicação, acredito que eu devo ter mais ou menos deixado isso bem claro, mas se algum dos senhores e senhoras quiser ainda fazer o complemento, fica à disposição. Obrigado. Senhor presidente,
Então, complementando o que o vereador Vilmar falou, inclusive uma das nossas preocupações foi que no meio desse período a gente teve uma pandemia, agora a gente está numa crise, querendo ou não, mundial, aí, vários produtos tiveram escassez no mercado e a mão de obra também, né? Está escassa em nosso município e essa casa só compete a nós a ampliar o prazo. Então, essa questão do 20% ele já era do texto inicial, então nós não podemos alterar. Então, a única alternativa que nós... Até se o vereador me permite, desculpe interferir, mas acho que vai contribuir, é que se nós formos tirar esse 20%, é renúncia de receita, e daí não nos cabe a nós, é só o executivo. Então, renúncia de receita é somente o executivo que pode fazer. Então, mesmo que a gente enviasse, quiséssemos aqui tirar, fazer uma média com o público, que não é o meu objetivo, pelo menos não é, de colocar aqui dizendo que vamos tirar, vai ir lá para o executivo e vai ter veto. Por quê? Porque tem vício de origem. Então a gente ia estar aqui simplesmente jogando para a torcida, se fazendo de herói, e eu acho que a gente tem que ser sincero com o povo. Certo? A gente tem que ser sincero com as pessoas. Para nós seria muito fácil dizer, tiramos 20%. Chegava ali, né, teria veto e pronto. A gente estaria fazendo, se promovendo em cima de uma mentira. Então a única alternativa que nós aqui nessa casa sentamos e debatemos, e não é de agora isso, desde o início do ano, quando a gente viu, até do final do ano passado, que a gente viu que não teria tempo hábil para essas pessoas, porque nem mão de obra e matéria-prima tinha no mercado, foi ampliar o prazo. E outra, se lá em dezembro a gente verificar que realmente está complicado para se manter esse prazo, porque está difícil, a parte da construção civil está bem complicada em Canoinhas, falta até mão de obra em alguns lugares, a gente amplia o prazo, então ninguém vai ser multado em 20%. Então a maneira com que a gente conseguiu aqui tornar isso viável, que nós empeçamos o município de notificar, porque de certa forma, a partir do jeito que está hoje, eles podem notificar amanhã, 8 horas da manhã. O fiscal pode simplesmente chegar e notificar, e não é isso que a gente quer. Então, a maneira correta que essa casa poderia fazer é ampliando o prazo. O 20% a gente não consegue tirar. Nossa, seria maravilhoso a gente pegar aqui, né, vereador Vilmar? Abrir o peito, tiramos 20%. Chega lá, é barrado. Daí vamos dizer, não, nós tentamos. Tentamos como? Se a gente sabia. Eu acho que quando a gente se propõe a assumir um cargo, a gente tem que ter conhecimento do que é a competência do cargo. Não adianta a gente prometer o que a gente não pode fazer. Como a gente viu nas eleições, candidato a vereador prometendo que ia colocar lotérica em bairro. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser sinceros com a população. Eu sei que a população agora participa, mas ela tem que realmente entender, e essas pessoas não podem usar a população para se promover em cima de esperanças que a gente não pode atender. Dentro daquilo que é o real, que é o possível, é a ampliação do prazo. A gente está fazendo. Seria isso. Nada mais nos compete e a gente vai fazer aquilo que é o possível a gente fazer. Se daqui, dia 31 de dezembro, a gente verificar que não foi possível executar, que ainda... Porque a própria prefeitura também não regulamentou as calçadas dela. Agora que está regulamentando. Então, se não houver tempo hábil, a gente aumenta o prazo. Simples assim. Mas nós não vamos prometer e não vamos fazer aquilo que não nos compete. Simplesmente jogar para a torcida ali e dar uma expectativa que a gente não pode cumprir. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, rapidamente, porque foi bem explanado pelos vereadores, mas é fato. O que é certo, o que é errado. Se nós não votássemos e possivelmente aprovarmos esse prazo, que é a única coisa que nos compete alterar, visto que esse projeto de lei ele veio iniciado lá em 2016 do Executivo, por isso que tem essa questão dessa possibilidade de aplicação de multa se não houver a regulamentação das calçadas. Vejam, isso também é de ordem federal, né? Então, ele veio lá de cima para baixo para que pessoa com deficiência, pessoas que fazem suas atividades físicas, para o comércio também, né? Que vai se utilizar aí desse passeio
para deixar a nossa cidade, então, adequada para que as pessoas em si circulem. Em nível federal, isso tem uma norma técnica específica para construção de calçadas. Então, veio lá do Executivo em 2016 esse projeto de lei, 2017, salvo qualquer engano, foi aprovado, já com essa questão que vem lá do Executivo, porque quando a gente fala em tributo, em aumento, em retirada, o projeto de lei vem lá da Prefeitura, vem lá do Executivo. Nós, vereadores, não podemos propor aumento ou retirada desses tributos. Não nos compete fazer isso. Agora, se não houvesse esse projeto de lei para dar mais prazo para adequação de algo que precisa ser cumprido, o que ia acontecer? O município poderia, sim, aplicar essas penalidades de multa. Então, é bem ao inverso a nossa intenção. A nossa intenção é que as pessoas não sejam prejudicadas. E a gente não pode deixar que a população entenda de outra forma. Porque, como eu digo e repito, o que é certo, o que é errado. E nós estamos aqui tentando, então, mudar essa lei no que nos compete, que é em relação ao prazo, dando mais prazo para que ninguém seja multado. Justamente porque a pandemia aí veio pesada, especialmente naquele que mais contribui com o imposto, que é o comércio, que é a indústria, né? Fechou porta, teve dificuldade, e a gente muito bem sabe disso. E não queremos que ninguém seja prejudicado pelo cumprimento da lei que já está em vigência, que é essa lei aí que veio, então, já com esse prazo prevendo essa de 5 anos, que já se passou, e hoje nós estamos votando, analisando, discutindo o projeto para dar mais prazo, ampliar esse prazo para que ninguém seja multado por toda essa situação pandêmica que a gente viveu. Então, como os vereadores explicaram, então penso que nós precisamos fazer, nesse momento, a coisa certa. É inadmissível que nós, hoje, no nosso voto, não prorroguemos esse prazo, não dando essa oportunidade para o nosso comércio. Então, o meu voto, adianto, é favorável, porque eu não quero ver ninguém do comércio prejudicado sendo multado pelo município. Senhor presidente, projeto muito discutido nas comissões, né? Parágrafo que foi alterado, simplesmente esse, muito bem explicado, parabenizo pela fala de vocês. Como fala o vereador Vilmar, nas redes sociais circulou uma informação que não condiz. Então, o que está sendo feito, usado uma pandemia para expor para o público, para o contribuinte, que vai ser aumentado o imposto, quando na verdade é simplesmente uma prorrogação de prazo para favorecer e facilitar para que a pessoa tenha tempo ainda de buscar formas de fazer essa melhoria. Esses são os benefícios e os malefícios de uma rede social quando não se tem informação. É isso, senhor presidente. Muito bem explicado por Vossa Excelência. E acredito que será bem compreendido pelas explicações aí que foi dado. Foi trabalhado bastante nas comissões e aqui agora. Então, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 25/2022, que altera a redação do artigo 1º da Lei 6.954 de 2021, que alterou a denominação do Parque de Exposição. Altera a denominação do Parque de Exposição para Parque Agropecuário José João Campos. Está em discussão? Amplamente já discutido, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 25.
Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 33 com emenda, que altera a lei municipal 6.245 do 6 de julho de 2018. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 33. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 36/2022, que altera a lei 2.704 de 2/6/1995. Insere o número do CNPJ da Associação Cultural, Recreativa e Esportiva contestado. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 36. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei de resolução 001/2022, que concede título de cidadão honorário a Renato Maia de Faria. Está em discussão? Amplamente já discutido, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto resolução número 001/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito, segunda secretária, efetue a leitura. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite quem nos assiste aqui e também os funcionários da casa e quem nos assiste também pelas redes sociais. Requerimento número 126/2022, da autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Oílio Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Gilmar Mazurkevski, secretário municipal de Educação, solicitando com urgência a transferência dos materiais de informática que estão depositados no pavilhão da Igreja de Rio da Areia, próximo à Escola Maria Isabel de Lima Cubas, para que a comunidade possa se organizar para a festa que será realizada no domingo, dia 8 de maio. Senhor presidente, eu ia fazer uma indicação, mas pela urgência você fez um requerimento. Durante a pandemia, as escolas nucleadas e as escolas próximas da escola Maria Isabel, perto de 2010, 2011, o governo de Canoinhas comprou, via um pregão do governo federal, tablets e um material didático bastante volumoso. Como vocês sabem, essa questão de informática, ela vai logo sendo ultrapassada, surgindo novas opções e sendo modernizadas, e não funcionar, a partir do tempo não funcionou mais. E nós temos um problema hoje que talvez nós aqui na Câmara de Vereadores temos que sugerir e pedir, vereador Maurício, para que o Executivo faça um leilão o quanto antes possível desses inservíveis da Prefeitura. Então, o Poder Executivo tem que nomear uma comissão para que classifique o que é possível ainda a utilização e o não, e fazer um leilão, nem que saia quase de graça, mas temos que fazer, porque esses material estão lá, não pode ser dado para ninguém, porque é patrimoniado, não tem valor hoje praticamente zero, e estão ocupando espaços. E nessa região, ali na Escola Maria Isabel, não tinha onde pôr todo esse material, e é bastante volumoso, e foi depositado tanto que do Maria Isabel, como também lá da Escola da Barra Mansa, foram colocados no pavilhão da igreja, lá do Rio da Areia, São Demétrio, né, vereador Maurício? E essa comunidade cedeu durante a pandemia, não ia usar esse pavilhão para festas, porque estava proibido.
Só que agora eles vão ter festa no dia 8. Na escola Maria Isabel não tem lugar para colocar. Até porque é uma escola que, além dos alunos do ensino fundamental, né, da pré-escola até o 9º ano, também cede espaço para a escola Almirante Barroso ter extensão do ensino médio lá na escola Maria Isabel. Então o espaço bastante pequeno, todo ele é ocupado e não tem aonde pôr esse material. Então eu estou pedindo e requerendo que o secretário dê um jeito, ele juntamente com o secretário de obras Edmilson Verca, pega um caminhão, alguma coisa e desocupe para que a comunidade possa fazer sua festa. E quando falo de materiais inservíveis, tem tanta cadeira e carteiras, que também estão ocupando espaços e não pode se doar, porque estão no patrimônio. E quando estava na secretaria, muitas associações de moradores, muitas igrejas pequenas iam pedir essas cadeiras. Na verdade, seria um bem para a secretaria, um bem para o poder público e um bem maior para quem ia usar essas cadeiras usadas, mas a gente não pode, porque tem que ter uma lei, ele está patrimoniado. Dava até em dó, as comunidades lá sentadas, naqueles que a gente acompanha, esses moradores sentados em bancos, né, uns no chão, ficando ali de pé, e tanto material que pode ser doado. Porque o Ministério da Educação regularmente manda material a cada 2, 3 anos novos para ir substituindo. E esses velhos têm esse acúmulo lá que está lá, vereadora Zenilda. E eu acho que a senhora conhece muito essas realidades, porque está na sua atuação com assistente social, que estão lá jogado, apodrecendo, e não pode ser doado, porque está patrimoniado. Então é necessário com urgência que o poder público faça um leilão e dê baixa nesses materiais. Mas aqui nesse caso específico, está aí para a comunidade, eles vão pegar e vão colocar isso aí no tempo, porque eles precisam fazer a festa e eles já cederam por tempo já demais o espaço, que não é da escola, é da igreja. Seria isso, presidente. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 127/2022, da autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Oílio Godoy, prefeito em exercício, e à senhora Kátia Uliskovski Munhões, secretária da Saúde, e ao senhor Edson Radum, responsável pelo setor de zoonoses, solicitando informar quais os materiais e medicamentos são utilizados para a castração? Havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 127. Requerimento número 128/2022, da autoria do edil Maurício Zimmer, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor Tenente Coronel Silvano Sacinski, comandante do 3º BPM, solicitando informar quantas comunidades do interior já contam com o programa Rede Rural de Segurança e quais os próximos passos para a continuidade da implantação do programa no resgate das comunidades interioranas. Coloco-me à disposição no que for possível para auxiliar nessa tarefa. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, no ano passado, ainda em conversa com o Tenente Gudas e com o Coronel Silvano Sacinski, foi nos apresentado, naquele momento, essa rede rural de segurança, que consiste basicamente ele vem a ser parecido o que acontece na cidade com a rede de vizinhos. Mas
em virtude da pandemia, isso já foi explicado, que muita coisa não podia ser feito, não podia ser reunido as pessoas, mas eles fizeram já um trabalho fantástico de colocar tudo isso já nos seus programas, as estradas, as vias, cada acesso da área rural do nosso município e também dos municípios vizinhos a qual o terceiro BPM atende. Eu vi nesses últimos dias que eles têm trabalhado muito nisso, até aconteceu na semana passada o treinamento do pessoal ali no município de Bela Vista, na localidade de Embuia, assim como aconteceu ontem, ali no Salto da Água Verde, na noite de ontem. E naquele momento que nós conversamos com o Gudas, com o Tenente Gudas, a gente se colocou à disposição, em virtude do conhecimento que a gente tem com o povo do interior, e gostaria de auxiliar no que for possível. Eu sei que eles vêm fazendo isso, muito bem feito, diga-se de passagem, e só que para a gente poder ter um conhecimento real no nosso município, quais já são as comunidades que já foram implementadas esse programa. O que consiste esse programa? Ele é uma estratégia da Polícia Militar de Santa Catarina, organizada por meio de uma rede entre a instituição e as famílias das comunidades rurais, que buscam um trabalho de cooperativismo, de parceria, de proximidade, de celeridade, de responsabilidade nas informações, visando reduzir o índice de criminalidade nesses locais. E, principalmente, além de tudo, é aumentar a percepção dessas pessoas na vigilância. Essas pessoas que residem nessas comunidades. Porque a gente sabe que, infelizmente, a ocasião faz o ladrão, tem pessoas mal intencionadas, e eu particularmente entendo como um grande programa. Nós temos aí uma vulnerabilidade, às vezes, na questão de um roubo de gado, um roubo de fumo, um roubo de uma roçadeira, de uma motosserra, de seja qual for. E essa rede de segurança, na minha percepção, é um grande programa da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, e a gente já vê isso sendo implementado aos poucos no nosso município. Segundo o que circula nas redes sociais, ele vem a ser implementado com mais intensidade agora nos próximos dias. E quero deixar aqui já, de antemão, uma parabenização para toda a corporação do terceiro BPM, que realmente esse programa se instale, que os moradores se aproximem, que tenham essa vontade de existir esse cooperativismo, essa parceria com a Polícia Militar. Por quê? Para ter, sim, o seu direito lá, a segurança à vida, ao seu patrimônio, e que o malaco, que a pessoa lá, o delinquente, o marginal, ocupe cada vez menos espaço. Então, parabéns à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, parabéns à Polícia Militar do terceiro BPM, na pessoa do Tenente Coronel Silvano Sacinski, e estamos à disposição para que se amplie o mais rápido possível e dessa forma, como vem acontecendo. Já em algumas propriedades a gente já teve a oportunidade de ver as plaquinhas instaladas. Esse detalhe de como funciona está sendo explicado, de que forma a Polícia Militar pode auxiliar a comunidade. Então, a Polícia Militar nada mais é do que a autoridade amiga da sociedade. E é isso que a gente quer, auxiliar no que for possível e obter as informações de como está acontecendo. Seria isso, senhor presidente. Está em votação o requerimento 128. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 129/2022,
da autoria do edil Marcos Homer, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Oílio Godoy, prefeito em exercício, informando a destinação de emenda no valor de R$100 mil pelo deputado Laércio Schuster para projetos educativos do 3º Batalhão de Polícia Militar. Está em discussão? Senhor presidente, simplesmente para anunciar esse recurso, né, já que a emenda foi cadastrada e o recurso virá, e no começo do ano a gente teve vários debates na questão de emendas parlamentares, que elas muitas vezes nos diziam que não sabiam de onde que vinha a emenda, né? Então a gente vai mandar um sinal de fumaça agora, dizendo que a emenda está chegando e para onde que ela realmente deve ir. E é muito importante esses projetos ligados à educação no trânsito, que é o que o comandante Silvano Sassinski irá fazer, porque a gente vê na nossa cidade que vários dos acidentes, eles ocorrem porque as pessoas realmente não têm o pleno conhecimento tanto das leis de trânsito quanto da direção defensiva. E eu creio que educando as crianças, a criança é o futuro, né? Se você educar a criança, ela com o tempo ela vai levando para casa, vai orientando os pais, e eu acho que o caminho seria realmente trabalhar mais a educação no trânsito com as crianças, para que essas levem para os pais em casa e a gente consiga realmente diminuir esses índices, porque para uma cidade tão pequena e com ruas tão planejadas, a gente tem muito acidente de trânsito. E quando a gente vai verificar, esses acidentes realmente são deslizes pequenos ali, e que hoje, na crise que está, podem causar um grande prejuízo e até causar riscos à vida das pessoas. Seria isso, senhor presidente. Está em votação o requerimento. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Contrário, se manifestem. Está aprovado o requerimento 129. Requerimento número 130/2022, da autoria do edil Marcos Homer, solicita que seja encaminhado moção de agradecimento ao deputado estadual Laércio Schuster pela destinação da emenda de R$100 mil para projetos educativos do 3º Batalhão da Polícia Militar. Está em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 130. Requerimento número 131/2022, da autoria da vereadora Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Oílio Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edemilson Verca, secretário municipal de obras, solicitando o cronograma das atividades da Secretaria de Obras dos próximos 30 dias, no que diz respeito à manutenção dos bairros e localidade do município de Canoinhas. Nesse cronograma deverá constar os seguintes itens: a. Nome da rua, bairro ou localidade que será realizada a manutenção. B. Data e horário que será realizada a manutenção. C. Qual serviço de manutenção será realizado? A justificativa desse requerimento é devido à quantidade de reclamações sobre o estado das ruas do município. Ademais, publicizar antecipadamente os serviços que serão prestados facilitará a fiscalização e o acesso a informações de toda a população canoinense. Obrigada, presidente. Bom, então, esse requerimento tem a intenção de trazer aqui para nós, na casa, o planejamento da Secretaria de Obras. A gente sabe que tem situações emergenciais, esse cronograma pode alterar, às vezes também a questão do clima, do tempo naquele dia, podem haver sim alterações,
mas há um planejamento dos serviços que vão ser executados. E por que isso é importante? Que a gente tenha esse conhecimento, que a população tenha conhecimento, claro, ciente dessas alterações que podem acontecer ao longo do mês, mas que a gente já saiba de antemão onde é que esses serviços vão ser realizados. Porque eu recebo, tenho certeza que todos vocês recebem reclamações diárias em relação às ruas, e a gente está vivendo uma situação muito complicada mesmo, né? Especialmente aí as ruas de estrada de chão, fora as questões de boca de lobo, enfim, interior, bairros, e daí ontem até conversei com o Zico, as máquinas estão no interior do município, e aí carece do serviço aqui no centro, então a situação está bem complicada. E se a gente souber desse cronograma antecipadamente, a gente consegue já avisar o povo, olha, no teu bairro o serviço está já agendado para tal dia. E questões emergenciais, com certeza, vão ter prioridade, mas a gente já tem uma noção melhor do que vai acontecer no próximo mês na secretaria para poder informar a população. Acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? É claro que o ideal que a gente quer é que seja tudo arrumado na hora, né? A rua da minha casa, a rua da tua casa, a rua da casa do munícipe, todo mundo deseja isso. Mas às vezes não é possível. E eu quero pelo menos poder dar uma satisfação, uma explicação, algo concreto para essa pessoa, para que ela saiba que quando isso vai acontecer lá na casa dela, ou que ela tenha ciência de que a secretaria está atendendo uma emergência lá, uma situação em outro lugar, que ela tem um cronograma, que ela está operando. E eu acho isso muito importante. Por isso esse requerimento. Quero aqui falar um pouco do seu requerimento de vocês. Muito importante essas perguntas e que esse cronograma tivesse como. Mas como está aqui, eu te digo assim, ó, que se eu fosse o secretário hoje, eu não conseguiria informar dando informações sobre essas perguntas. Por quê? Como a Vossa Excelência tem falado, precisa do clima, do tempo, né? Vai ter que contar com o funcionamento da máquina, se ela vai funcionar do dia 1º até o dia 30, e ela não vai dar problema, né, em peça, e, enfim, em qualquer situação, né? Mas uma coisa consegue, se organizar. O planejamento, vamos dizer que a secretaria coloque lá, na semana do dia 1º, o maquinário vai trabalhar na estrada principal, né, do alto do frigorífico até a sede do distrito de Felipe Schmidt e até a sede do distrito de Paula Pereira. Isso é uma programação que consegue, né? Agora, quanto tempo vai custar vai levar esse período, eles não vão poder contar, porque trabalhou hoje e amanhã deu chuvarada, vai ser interrompido. Claro, o trabalho com patrulhamento, né? Mas é uma programação assim, ó. Após o término dessas vias, vamos trabalhar na cidade. Está programado após isso aqui o bairro Jardim Esperança, o bairro Alta Tijuca, o bairro Marcílio Dias, Campo da Água Verde. Essa programação ele pode conseguir até informar. Agora, o dia exato e os horários vai ser impossível ele poder informar. Mas que seria importante, até mesmo, que no dia a dia ele pudesse informar, né? Até para que os vereadores pudessem ter acesso aonde que estão trabalhando no dia de hoje. Hoje é dia 26, né? Amanhã é dia 27, né? Passar uma programação via e-mail para a Câmara, né? Para que os vereadores possam saber hoje os maquinários estão trabalhando lá em tal lugar. Até para que cada um de nós possa ir dar uma olhada, né? Porque às vezes a gente ouvia no rádio, né? A máquina está trabalhando em tal lugar. E a máquina não estava naquele local. Ela estava próxima, mas não estava naquele local, né? Então,
as informações, elas têm que ser concretas, né? Se a secretaria pudesse informar através de e-mail esta casa aqui, aonde estariam trabalhando, né? Até todos iam estar cientes onde que seria o trabalho e poderiam até a gente poder ir até o local para ver se realmente era aquilo que estão fazendo. Mas o cronograma tem que existir. Nessas questões aqui, algumas coisas não vão conseguir, mas é importante que esta casa seja informada onde está ocorrendo os trabalhos da semana ou do dia até. Vereador, então só para complementar, muito importante a sua colocação, até que já foi secretário de obras do nosso município, e claro, até foi bem esmiuçado o requerimento, mas vindo um planejamento que a gente tenha consciência de qual é, pelo menos, a organização da secretaria, onde pretende estar naquela semana, naqueles 15 dias, mas eu achei de extrema importância essa colocação de que diariamente venha, pode ser até por WhatsApp, que é mais fácil para todo mundo, né? Mas que a gente saiba, então, qual é o cronograma da secretaria. E todos nós, como temos esse objetivo de fiscalizar, enfim, quem se dispor, quem puder, puder estar presente nesses serviços, que esteja lá, auxilia a população e também serve de ferramenta de informação para aquele que nos solicitar. Então, vejo que essa questão da informação diária é bem importante também, quanto o planejamento. E nós, se o senhor assim entender e permitir, que pudesse então um requerimento constar essa questão da informação diária, né, que pudesse ser encaminhado para a gente, para ficar formalizado esse pedido. E vejo que é de interesse de todos nós aqui ter essas informações. Então, se o senhor entender que a gente possa votar o requerimento nesse sentido, também colocando então a questão do planejamento, cronograma, do que for possível dentro dos 30 dias, mas que encaminhe o cronograma diário de trabalhos da secretaria via WhatsApp aí para a Casa de Leis, que nos encaminha no nosso grupo e a gente possa ficar informado sobre os serviços. Muito bem, com certeza. A informação ela é muito importante porque nós sabemos daí onde é que está. Não somente a Vossa Excelência tem recebido, acredito que outros demais vereadores e vereadoras também, às vezes tenham recebido uma pergunta: onde é que estão as máquinas? Né? Como é que a gente vai saber onde é que estão as máquinas que não está na direção da gente? Né? E onde é que estão as máquinas trabalhando? Então, essas informações, né? Onde é que estão as máquinas? Não, elas estão com a programação em tal lugar, tal comunidade, tal bairro. Após isso será... Né? A não ser os trabalhos de emergência que tem que ser mudado daí. Mas eu coloco em votação o requerimento. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento 131 está aprovado. Requerimento número 132/2022, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Luiz César Sacker, parabenizando pela indicação ao cargo de secretário municipal de planejamento, desejando sucesso e realizações no cargo. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Primeiramente, eu gostaria de dizer que recebi recomendações muito boas, né? Muita gente falou positivamente do senhor Luiz César e já fazer um convite para ele, esperar ele esquentar um pouquinho a cadeira. E eu acho que essa casa aqui, vamos fazer um requerimento e pedir para que ele compareça a essa casa e mostre para nós o que existe de concreto hoje, de pagamentos de obras de pavimentação, o que foi pago, o que não foi pago, as obras que estão sendo realizadas no município e também qual será a postura da pasta em si diante de algumas obras que continuam inacabadas ou que foram executadas de maneira na qual a população não se contenta. Então, a gente vinha aqui muitas vezes nessa casa que fazia relatórios de 10, 20, 30 páginas, mostrávamos,
Chegávamos lá com a nossa trena, que está lá, inclusive, no porta-luva do meu carro, media, via que não estava correto, chegava, fazia o relatório, enviava, voltava uma resposta, tá bom. Né? Essa era a resposta. Né? Então, a gente quer realmente, agora, aproveitando, né, esse momento que o secretário está entrando na pasta, que ele faça esse levantamento e explique para as pessoas, principalmente aqui, porque aqui repercute melhor, né? Aqui é a Casa do Povo, quais obras que estão em andamento e também as quais que foram aprovadas e quais que foram também as pessoas responsáveis por fiscalizar essas obras. Porque o povo, é só olhar os comentários da live agora, o povo não está contente com a qualidade das obras que estão sendo entregues. E se elas forem entregues assim e pagas, o que o município vai realmente fazer para ressarcir o contribuinte? Será que vai ser refeito? Será que vai ser descontado? Isso daí é uma dúvida que todos nós temos. Quero parabenizar o seu Luiz César, foi muito bem recomendado, então todo mundo falou bem dele, e já pedi de antemão para que ele possa comparecer a essa casa e realmente explicar para as pessoas o que está sendo feito, o que foi pago e qual que será a atitude do executivo diante de todas essas obras que estão aí. Vereador Osmar, tenho certeza que já sofreu na mão de muita gente aí que pegou ele na rua, tá aqui a calçada, todo mundo já foi pego pelo colarinho algum dia, já foi chamado, diariamente as pessoas vêm nos procurar, e eu acho que agora, já que é um momento de transformação e renovação, tá na hora de começar a fazer a coisa certa. E apesar de nós não sermos engenheiros, eu acho que a gente tem 2 par de olhos, né, e uma trena, uma fita médica, e algumas coisas a gente pode atestar mesmo não sendo engenheiro. Seria isso, senhor. Senhor presidente, então só queria cumprimentar o meu ex-colega professor de matemática, também colega da vereadora Juliana, professor da Universidade Contestado, uma pessoa inteligente, uma pessoa querida, uma pessoa que é bem visto pela comunidade canoinhense como engenheiro e também como professor, e tive o prazer de conviver com ele por vários anos no Colégio Realização e também alguns cursos da UNC. Acredito que talvez seja um dos nomes mais bem indicados da nova administração, da administração interina do nosso colega William Godoy. E temos agora então o vereador Homer 2 semanas aí, porque semana que vem não teremos sessão, e ele pode, com certeza vai escutar as suas conversas. Na próxima sessão a gente faz um requerimento convidando ele para dar todas essas informações que o senhor colocou e tantas outras que nós também queremos sobre a Secretaria do Planejamento, que ali é o nervo principal da Prefeitura, onde todas as obras, tanto de pavimentação como construção de escolas e tudo mais, postos de saúde, é ali que se resolve. Então, seria isso, presidente, meu cumprimento e sucesso e realização do trabalho do nosso amigo Luiz César. Senhor presidente, desejar ao Luiz César muito sucesso, né? E com certeza muito trabalho ele vai ter, né? A desenvoltura e a competência dele a gente conhece e a gente sabe que ele vai se dedicar ao máximo e vai fazer dele o seu melhor, com toda certeza. Mas tem muito trabalho, como nós temos muitas coisas que demandam da Secretaria de Planejamento, né? Como é o plano diretor, né? Que com certeza passa todo o município, passa todas as coisas do município, envolve dentro do plano diretor. E ele vai ter que nos ajudar também nessa condição de nós podermos aqui votar ele. Hoje eu tive a oportunidade de encontrar o nosso assessor jurídico do município e cobrar dele a vinda, né, dos arquivos e tal. Ele falou, não, estamos concluindo lá para mandar, é bastante grande. Se eu não estou equivocado, ele falou em 18 arquivos. Então é bastante extenso tudo que tem lá para ser visto, e eles estavam reconferindo. Mas mais uma vez foi feita essa cobrança porque a comunidade tem nos cobrado. Mas tudo isso que acontecer aqui, a hora que nós votarmos, vai refletir de volta lá na Secretaria do Planejamento, né? Hoje eu andei algumas ruas, e agora, o que será feito, né? Foi a Caixa Econômica, né? Encerrou os contratos, não foi concluídos, né? Alvino Voigt, um exemplo, uma das que eu passei, né? Boca de Lobo Aberta,
não tem calçada e por aí vai. Então a gente tem que entender como que tudo isso vai ficar. Então vai ter muito trabalho nessa secretaria, com certeza. Mas ele tem extrema qualificação e com toda certeza ele vai também ter um grupo de pessoas que vai auxiliar para que ele possa realmente fazer algo que vai ser diferente daqui para frente. Que Deus abençoe no trabalho dele. Se o vereador permitiu, eu gostaria de assinar junto até. Sim, Vilmar, com certeza. Não conheço este secretário pessoalmente, ou talvez conheça, mas não sei quem ele é pelo nome, né? Mas tenho ouvido falar que é um ótimo de um profissional. Acredito que não é por acaso, mas que irá desenvolver um ótimo trabalho, sério, digno, que a nossa cidade precisa. Vai ter que rever todos os contratos, vai ter que visitar várias obras em andamento, outras que foram já, entre aspas, concluída, e toda obra ela deve ter, com certeza, um tempo de garantia, né? E tenho certeza que ele não vai poupar do seu trabalho e vai fazer o que tem que fazer. Está em votação o requerimento. Os que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Não há nada mais de requerimento, senhor presidente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Vereadora Zenilda. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Eu utilizo, então, desse momento das minhas explicações pessoais para parabenizar, para fazer um agradecimento muito especial ao grupo de oração Cristo Rei, que na noite de ontem comemorou, então, seus 22 anos de fundação. Na noite de ontem, então, na Igreja Matriz Cristo Rei, o grupo de oração realizou um momento de espiritualidade, momento de pregação da palavra, com o diácono Johnny Cavalheiro, filho da terra. E por que eu utilizo das explicações pessoais? Porque eu faço parte deste grupo há 17 anos. E é uma alegria muito grande saber que o grupo de oração Cristo Rei faz tanto bem para a comunidade. É um grupo de oração formado por leigos e leigas engajados na evangelização. A Renovação Carismática Católica é a Igreja Católica em movimento, é um movimento dentro da igreja, que além de realizar toda segunda-feira há 22 anos o grupo de oração, também envia evangelizadores para grupos de oração, para pregar a palavra em grupos de oração na nossa Diocese de Caçador e fora dela também. Além de um trabalho missionário de visita, de atendimento às pessoas carentes. Enfim, é um grupo que realiza um trabalho voluntário. Todos os 23, nós denominamos servos, que é aquele que serve. Os 23 voluntários, então, do grupo de oração Cristo Rei, são pessoas completamente voluntárias, que realizam o seu trabalho de forma voluntária, através da pregação da palavra, através do Ministério de Música, Ministério para as Crianças, porque dentro do grupo de oração Cristo Rei também tem o Ministério para as Crianças, que enquanto a família está na igreja matriz, as crianças estão sendo, então, evangelizadas através do grupo de oração para as crianças. O grupo é organizado em ministérios, o grupo é organizado através de pessoas que há 22 anos doam o seu trabalho, doam a sua vida, para que a obra de evangelização possa chegar muito mais longe. Temos alguns frutos do grupo de oração Cristo Rei, e eu digo com muita alegria que o Danilo Diba, hoje conhecido nacionalmente, é um fruto do grupo de oração Cristo Rei.
começou as suas atividades de evangelização dentro do grupo. O grupo foi fundado, então, pela Clarice Pontarolo e pelo seu Rogério Pontarolo há 22 anos, e hoje, então, ele é formado, ele é disseminado, vamos dizer assim, por muitos voluntários. Então, um agradecimento muito especial às pessoas que fundaram o grupo de oração há 22 anos e às pessoas que atualmente continuam com esse trabalho. Sabemos aqui que tem muitos vereadores que conhecem o grupo de oração, vereador Osmar Oliskovski, vereador Vilmar Sudoski, e parabéns a todos os voluntários, a todos os servos do grupo de oração Cristo Rei, a esta família da Renovação Carismática Católica, que eu, de todo o meu coração, eu sou muito grata pela existência desse grupo e desses servos que não medem esforços para que a evangelização aconteça. Era isso, senhor presidente. Nem mais um inscrito, senhor presidente. Quero aqui agradecer a presença de todos, os que se fazem presente aqui, os que nos acompanharam através das redes sociais. Nada mais venda para tal, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 9, às 19 horas. Uma boa noite a todos.